Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, amém? Vamos ler ou abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 6, dos versículos 10 ao 13. Efésios capítulo 6, dos versículos 10 ao 13. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na graça do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vamos orar, pedindo a Deus que abençoe essa reunião de quinta-feira, que a graça dele seja sobre nós mais uma vez. Bendito Deus, nós estamos, Senhor, na sua presença nessa noite, te louvamos, ó Pai, por essa oportunidade. Te louvamos, ó Deus, pela sua graça e misericórdia sobre as nossas vidas e pelo seu amor que nos envolveu, ó Deus, nesse dia. Nós nos apresentamos diante do Senhor, Deus, e te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ó Deus, pedimos ao Senhor nesse momento que o Senhor nos perdoe pelas falas que nós tivemos que não te agradou, pelos muitos pensamentos e pelas atitudes que nós tomamos, ó Deus, que não alegram o seu coração. Meu Deus, tenha misericórdia de nós e nos perdoe nessa hora. Ensina-nos, ó Deus, a viver de maneira que glorifiquemos o seu santo nome. Ó Deus, e que com o nosso testemunho nós possamos ganhar muitas vidas para o Senhor. No nome de Jesus Cristo, que a nossa vida seja derramada diante do Senhor nesse momento, que as nossas preocupações e as nossas inquietações sejam depositadas aos pés do Senhor. E que a nossa vida nesse momento, Deus, seja um sacrifício de adoração ao seu nome, Pai, para a sua honra e para a sua glória. Nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino de número 3. Hino 3, o nosso cenário. A igreja em adoração. Eu queria pedir um dos irmãos para tirar, por favor. Humilde em todo.
Meus irmãos, eu queria pedir, nesse momento, nosso irmão que faça oração a Deus, apresentando alguns irmãos enfermos na presença do Senhor. Nosso pastor reverendo Antônio César pediu oração por uma senhora de Espera Feliz que chama Dona Jovem, que está passando por um problema de enfermidade e recebeu os primeiros socorros lá e será trazida para Muriaé para fazer tratamento. Eu queria também pedir oração pela minha tia Solange e pela minha tia Aparecida, que também não estão bem de saúde. Se os irmãos também quiserem fazer os seus pedidos, nosso irmão estará orando. Lembrando também de orar pelos enfermos da nossa igreja, os irmãos mais idosos nesse período principalmente sofrem mais, então que Deus possa ter misericórdia dos nossos irmãos. Amém. Amém, Senhor. Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, um texto talvez conhecido de todos os irmãos aqui, também dos irmãos que estão nos ouvindo pela internet. E esse texto fala da armadura de Deus, mas eu não quero falar necessariamente da armadura de Deus, não, que provavelmente os irmãos, assim como eu, já ouviram muitas pregações e muitos estudos sobre esse tema. Eu quero falar nessa noite sobre a perseverança dos salvos,
ou a perseverança dos santos. Na oração do nosso irmão Denis, ele disse que nesses dias muitos irmãos têm tido a sua fé abalada, têm tido a sua fé esmagada, e muitos têm tido a sua fé até morta. E eu fiquei um tanto preocupado com isso tenho ficado durante esses dias. E com a direção do Senhor, eu quero talvez ajudar os irmãos com a palavra, para que a fé dos irmãos se fortaleça nessa noite, assim como a minha. Paulo, ele escreve a carta aos Efésios com uma preocupação muito grande com aqueles irmãos quanto à teologia daquela igreja, uma vez que o Éfeso estava situado numa região que tinha muitos deuses. O povo lá era muito idólatra. Era comum naquelas cidades que eram vizinhas ali de Éfeso, e o povo foi acostumado assim, foi criado nesse sistema. A cultura deles era essa. E Paulo estava preocupado com isso, porque os irmãos, ou algumas pessoas estavam convertendo agora, vindo para a igreja, estavam se tornando irmãos lá na igreja, e vez por outra alguém queria implantar uma doutrina diferente na igreja, ou trazer algum costume que eles usavam anteriormente, quando na sua vida antes de conhecer a Cristo, eles queriam introduzir isso dentro da igreja. Paulo, ele envia essa carta ao pastor da igreja, que nesse momento que a carta chega lá é Timóteo, orientando Timóteo para que ele conduzisse os irmãos segundo a vontade de Deus. Ele começa a carta falando basicamente da fé cristã, que nós somos salvos não por nosso próprio esforço, não pelas obras, mas pela fé em Cristo Jesus, que Jesus morreu para nos salvar. Ele fala da unidade que tem que ter dentro da igreja, da comunhão entre os irmãos. Ele fala de algumas doutrinas da salvação, assim como ele fala na carta aos Romanos, porém aqui talvez mais simples, uma vez que a carta aos Romanos é muito rica. Quando ele chega na metade dessa carta, ou para frente da metade um pouquinho, ele começa a ensinar os irmãos daquela igreja como eles devem fazer para ter uma vida, uma conduta cristã que agrade a Deus. Ele chega no capítulo 5, falando com os irmãos que as obras das trevas não pode sobressair as obras da luz, ou o fruto da luz. Ele tem uma preocupação muito grande que os irmãos daquela cidade não se misturem ou não continuem vivendo nas mesmas práticas, apesar de agora terem se convertido. Paulo se preocupa de que os irmãos não continuem vivendo na mesma cultura que eles viviam anteriormente. Um dos versículos mais conhecidos dessa carta talvez seja o versículo 18 do capítulo 5, quando Paulo diz que não é para os irmãos se embriagarem com vinho, mas encherem-se do Espírito Santo. Aquela cidade tinha vários deuses, e um dos deuses que era adorado naquela cidade era Baco. O culto a Baco é o que nós conhecemos hoje como uma orgia. Tinha muito sexo, muita droga, muita bebida, não tinha droga naquela época, desculpa, muita bebida, confusão, briga entre eles. E Paulo, ele orienta os irmãos que eles devem se preocupar em não praticar as mesmas coisas que aquelas pessoas praticavam. Ele fala no versículo 18, enchei-vos do Espírito Santo. E a partir do versículo 18, ele começa a orientar os irmãos como é que eles devem viver de maneira que vão se encherem do Espírito Santo. O versículo 19 adiante, ele fala, vocês devem encherem-se do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos, orando uns pelos outros, falando das coisas de Deus, conversando acerca das coisas do reino de Deus. Nós vivemos isso hoje ainda,
É bem comum quando nós crentes nos encontramos, quer sejam os irmãos aqui da nossa própria igreja, quer seja com crentes de outra igreja, e nós começamos a falar de coisas espirituais. Meu irmão, eu ouvi uma pregação hoje ou ontem ou mês passado. Você tem que ver que palavra boa que o nosso irmão ministrou, ou o pastor que seja, e nós falamos aquela palavra para o irmão se alegra com aquilo. Outra hora o irmão conta um testemunho para nós: olha, eu fui visitar a irmã fulana de tal que estava enferma, e eu orei por ela, rapaz, e daí uma semana a irmã estava no culto, graças a Deus por isso, a irmã foi curada. E isso fortalece a nossa fé. Paulo tinha experiência disso. Ele fala aos romanos, quando ele escreve a carta, logo no início da carta, que o desejo dele era ir conhecer os crentes daquela cidade de Roma, para que eles pudessem trocar alguns dons espirituais. Paulo fala, ele fala, para que a minha fé seja fortalecida e a de vocês também. Então ele orienta os irmãos aqui de Éfeso também: olha, ou para vocês serem cheios do Espírito Santo, vocês têm que conversar coisas espirituais, falar de coisas espirituais, conversar como crentes, não como os ímpios conversam, como os mundanos conversam. Quando se reunirem, não falem de jogos, dos jogos olímpicos. Paulo está falando para os irmãos: não fique conversando sobre os jogos olímpicos que tinham naquela época. Fala de coisa de Deus, fala das maravilhas que o Senhor tem feito. Isso vai fazer vocês serem cheios do Espírito Santo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Paulo está falando: não queira ser melhor que o seu irmão, mas procura ser servo dele. Ele continua falando: o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa deve ser submissa a Cristo, como a esposa submissa ao marido, como a igreja submissa a Cristo. Os filhos devem obedecer os pais, e os pais não provocar a ira dos filhos. Paulo está ensinando a igreja como é que eles vão encher do Espírito Santo. Ele fala: os servos devem honrar os seus senhores, como se estivesse honrando ao próprio Deus. É os patrões que ele está falando. E os patrões devem prestar respeito ao seu funcionário, não ser maldoso com o funcionário, não ser injusto com ele, pagar aquilo pelo que ele trabalhou. Assim vocês serão cheios do Espírito Santo. Paulo está ensinando como crente de Éfeso, e nós também devemos viver uma vida digna, uma vida de honra nessa terra como um cristão verdadeiro. Ele parte para o final dessa carta, antes das saudações finais, e ele dá uma última orientação para os irmãos da igreja de Éfeso. Ele fala: meus irmãos, vocês têm que se fortalecer de Deus. Vou ensinar para vocês. Vocês lembram como um soldado romano se veste? Isso aí é o que estou falando, está escrito aí, nós vamos ver aqui nos versículos de baixo. Paulo fala assim: vocês lembram como um soldado romano se veste? Ele tem um capacete, tem uma couraça, tem cinto, tem sandália, depois virou bota, coturno, mas na época era sandália. Aí Paulo está falando: vocês têm que se revestir assim também, da mesma forma que um soldado ele se prepara para ir para a guerra, e ele veste, ele se atavia todo, ele veste todos aqueles aparatos, assim também tem que ser a nossa vida espiritual. Paulo conclui essa carta falando isso. Para que nós devemos nos revestir da armadura de Deus? Paulo fala com os irmãos. Aí nós lemos o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Primeiro, para que possais resistir no dia mau. Nós levantamos todos os dias pela manhã e não sabemos o que nos aguarda. A Bíblia fala do dia mau aqui. Paulo fala no capítulo anterior, aqui no versículo 16 do capítulo 5. João fala do dia mau em Apocalipse. Jesus fala várias vezes desse dia mau que ele vem. Salomão falou do dia mau em Eclesiastes. Esse dia chega e nós não sabemos, não existe uma agenda na nossa vida falando assim: ó, Walter, no dia 25 de agosto de 2020 vai ser o seu dia mau. Não, nós não sabemos quando é que ele vai chegar. Nós não sabemos que
se na agenda do Ronaldo está escrito assim: ó, Ronaldo, no dia 19 de setembro você vai ter um dia mau lá no seu trabalho, no escritório, lá no Densul. Não tem isso escrito em lugar nenhum. A Bíblia não fala assim: o seu dia mau vai ser esse. Mas a Bíblia nos orienta que nós temos que estar preparados para ele, porque ele vem. E quando ele vem, nós não estamos preparados, acontece o que o nosso irmão Denis orou na sua oração. Muitos irmãos nossos, eu não quero dizer só aqui da nossa igreja, eu acho que aqui na nossa igreja nós estamos até bem, apesar de alguns irmãos estarem isolados, nós conversamos muito com eles e nós observamos que os irmãos estão bem, estão procurando revestir-se da armadura de Deus também, graças a Deus por isso. Mas existem vários irmãos por esse Brasil afora e na nossa cidade também, que estão com a sua fé fraquíssima. Os que não morreram, tem muitos que morreram. No último sábado, eu ouvi um irmão pregar, e ele disse que ele toma conta de uma congregação aqui na região. Ele disse que antes da pandemia eles fizeram uma reunião lá na igreja, e todos os obreiros falaram, os oficiais lá da igreja dele, e perguntaram para ele assim: ô André, o que você acha? Ele falou assim: eu acho, meus irmãos, que nós vamos morrer, porque se nós sairmos de casa e viermos para a igreja, nós vamos morrer de coronavírus. Se nós ficarmos em casa, a nossa fé é que vai morrer. E ele falou: meus irmãos, nós continuamos com a igreja aberta, os irmãos que vieram para o culto estão vivos até hoje, os que não vieram estão mortos espiritualmente, voltaram a fumar, voltaram a beber e viver as práticas pecaminosas de novo. Por que que isso aconteceu com esses irmãos? Não necessariamente porque deixaram de vir presencialmente na igreja. Nós sabemos que tem muitos irmãos limitados, mas porque não estavam preparados para o dia mau. Independente de nós estarmos no templo reunidos, ou em casa assistindo um culto online, ou assistindo algumas pregações no YouTube, que eu gosto muito, orando nos nossos lares, ou orando reunido com os irmãos aqui na igreja, se nós não nos prepararmos para esse dia mau, quando ele chegar, nós não vamos aguentar. Jesus falou, terminando o sermão do monte, ele fala assim, o homem prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, vem o vento e a casa dele não cai. Mas aquele que não é prudente, edifica a sua casa na areia. E qualquer vento que vem, derruba a casa dele. Ele está falando exatamente o que Paulo está contando para nós, que eu nos orientando aqui. Jesus está falando, o homem que não tem a sua fé, ou que não se prepara para o dia mau, quando ele chega, essa pessoa não aguenta. Paulo disse, revestiu da armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. O segredo não está no vencer uma batalha, mas na guerra, a guerra. Que Deus tenha misericórdia de nós e na sua bondade, Ele nos conceda a graça de nós dizermos como o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, acabei a minha carreira. Paulo estava falando assim, o propósito que Deus me colocou nessa terra para fazer, eu fiz, executei ele, mas eu guardei a minha fé. A minha fé não se abalou, eu continuo crente do mesmo jeito. Quando o povo de Israel sai do Egito para tomar Canaã, nós sabemos que Moisés manda 12 espias para espiar a terra, e 2 deles voltam com a notícia muito boa, olha, a terra é tudo aquilo que Deus falou para nós, e nós vamos lá e vamos conquistar aquela terra, porque Deus prometeu para nós. E eles ouvem os testemunhos dos outros 10, não vai dar errado. Aqueles 2 nós sabemos eram Josué e Calebe. Quando eles conquistam a terra, no final do livro de Josué, Josué está repartindo a terra e Calebe chega perto dele. Josué, você lembra aquele dia que nós 2 trouxemos as notícias boas para o povo? Pois é, Deus cumpriu tudo aquilo que ele falou que ia cumprir.
E eu estou com o mesmo vigor que eu tinha 40 anos atrás, para entrar e sair na guerra do mesmo jeito. Caleb estava com seus 80 anos, é a mesma coisa de pegar o seu Wilson hoje e mandar ele disputar um campeonato na cidade de futebol. Eu acho que ele topa. Ele é quente. Caleb entra, ou ele fala com Josué: olha, eu estou pronto para entrar na guerra do mesmo jeito. A confiança que ele tinha em Deus, quando ele saiu do deserto e foi observar a terra, era a mesma, e foi a mesma, pelo que nós vimos de testemunho dele, foi a mesma até o dia da sua morte. Paulo viveu assim também, se converteu, ou foi convertido, como os irmãos preferirem dizer. O Senhor chamou ele, e ele, o dia que conheceu o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus se apresentou para ele, a vida dele mudou completamente e não mudou de novo. A fé que encheu o coração de Paulo aquele dia, no caminho de Damasco, foi a mesma até o final da vida dele. E ele fala com os irmãos: olha, revestiu de toda a armadura de Deus para poder resistir o dia mau. E depois de ter resistido o dia mau, continuar firme, crente no Senhor Jesus. Continuar com a sua fé inabalável. Permanecer firme na presença do Senhor. Estai firme, cingidos os vossos lombos com a verdade. Cingir os lombos, para quem não sabe, é o seguinte: naquela região, lá naquela época, não tinha calça, era vestido, talvez não no nome propriamente dito, mas nós conhecemos como vestido. Os homens usavam túnicas, era como se fosse um vestido. Um buraco aqui, ele enfiava o braço, o outro lado também, um buraco só aqui na ponta onde enfiava a cabeça, e não tinha mais costura nenhuma para baixo. Eles usavam um cinto, depende da função dele. Do sacerdote era de um jeito, de um camponês era de outro jeito, o cinto de um soldado era de outro jeito. E quando eles queriam correr, ou quando eles queriam caminhar mais rápido, eles cingiam os lombos. O que é isso? Eles juntavam, as mulheres, até pouco tempo atrás, faziam isso. Juntava a barra do vestido, enfiava-se dentro do cinto e fazia o que é para nós hoje um short ou uma bermuda. Ficava mais fácil para eles se locomoverem. As pernas se movimentavam mais fácil. Então Paulo fala com os irmãos: que os seus lombos estejam cingidos com a verdade. O que Paulo está falando? Esteja pronto, rápido, para dizer a verdade. Quando alguém te perguntar alguma coisa, você não trema para falar, não. Não fica procurando um jeito de resolver as coisas, não. Fala a verdade, e o que der, deu. A verdade sempre vai vencer. Independente de quem está escutando, a verdade sempre vai vencer. Quem estiver ouvindo a verdade, se ele for contra a verdade, ele pode brigar a vida inteira dele, que ele vai perder. Porque a verdade sempre vence. Esteja pronto para falar a verdade. Vestindo a couraça da justiça. Couraça é aquilo que protege o peito do soldado. Paulo está falando, o seu emblema, a sua marca, porque o soldado trazia a marca do seu exército no peito, cravado na couraça, e Paulo está falando que a sua marca seja a justiça. Aonde você for, que as pessoas dão testemunho, que deem testemunho a seu respeito, dizendo: esse irmão e essa irmã é justo, ele é correto diante de qualquer situação. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. A sandália do soldado era um objeto muito importante. Aqui no Brasil, deve ser no mundo, aqui no Brasil tenho certeza, nós somos proibidos de andar ou dirigir um veículo, seja moto ou carro, de chinelo. Por quê? Pode acontecer que na hora que nós vamos trocar de marcha, ou pisar no freio, no acelerador, a sandália do nosso chinelo agarre ali no pedal. E pode causar um acidente feio. Então, os nossos diretores do Detran
acharam por bem excluir o chinelo como um acessório para nós dirigirmos um veículo. Quando nós estamos correndo também de chinelo, pode ser que se o chinelo molhar, ele escorrega do pé. E se nós não cairmos, nós perdemos velocidade. O Walter está olhando para a minha sandália, que eu estou com a sandália quase no estilo dos soldados lá, né? Agora que eu estou observando aqui. Então, Paulo orienta os crentes da igreja de Éfeso que os pés deles, que é o que segura ou estrutura o corpo, para que o corpo não caia, tem que estar bem firmado, bem firme. Quando você sair correndo para pregar o evangelho, ou sair depressa para pregar o evangelho, em todo lugar que você pisar esteja firme. Você tem que ter uma estrutura boa para você andar. Isso é Paulo falando com os irmãos. Embraçando sempre o escudo da fé. O escudo é aquilo que protegia o soldado de ataques inimigos, quer seja uma flecha, uma espada ou até mesmo um golpe de punho. Ele está falando, a fé tem que ser aquilo que vai nos proteger sempre. Como eu disse no início, se a nossa fé ela tiver abalada, ou seja, o escudo estiver fora de posição, qualquer ataque que nós recebemos do nosso inimigo, nós somos derrotados. Mas quando a nossa fé está bem posta, nós recebemos todo tipo de ataque e não sofremos nenhum dano. Ele termina o versículo 16, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do diabo. O nosso inimigo fica o dia inteiro lançando seta contra as nossas vidas. E esse escudo da fé que vai nos proteger dessas setas do nosso inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação é que tem que ter inculcado na nossa cabeça por que é que nós somos salvos. Ou como nós somos salvos. Como, porque, quando, sempre vai dar na cruz de Cristo. Quando o dia que Jesus morreu, porque Ele quis, por amor. E independente de qualquer coisa que nós fizermos, nada vai mudar isso. O Senhor quis nos amar, e isso tem que estar cravado na nossa mente. Ele fala da cabeça porque, em teoria, nós pensamos aqui. Não tem como dizer exatamente dentro de nós de onde que vem isso, mas em teoria nós pensamos aqui na cabeça. Então ele está falando, na cabeça de vocês tem que estar a certeza de onde é que vem a salvação de vocês. Com toda certeza, versículo 18. Não, desculpa. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da boca a palavra com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Agora ele conclui a instrução para os irmãos, terminando a sua carta já, falando, para fechar isso tudo aí, depois que vocês estiverem bem ataviados, vocês orem e orem muito, para que Deus vos fortaleça, para que Deus, Ele seja realmente o seu guia, para que Deus, Ele seja realmente o seu Senhor, a sua estrutura, para que Ele, no seu Espírito, os ajude e fortaleça a cada dia a sua fé. Eu acho, não costumo achar, mas agora eu acho, hoje eu estou achando, que talvez todos nós, eu quero acreditar que todos nós, durante essa pandemia, se não balançamos bastante, nós sofremos uma marretada muito forte na nossa fé. Com certeza, Deus, na sua bondade, não nos permitiu que a nossa fé fosse abalada. O Senhor, na sua bondade, permitiu que nós
mantêssemos firmes. Mas, se não é assim, orando o tempo todo, buscando estruturarmos na palavra de Deus, pedindo a Deus que nos fortaleça a nossa fé, tendo comunhão com os irmãos, que nos ajuda de maneira extraordinária, se não são essas coisas, nós provavelmente estaríamos como muitos dos nossos irmãos. Então eu queria, além dos conselhos de Paulo, aconselhar os irmãos aqui, a mim também, que nós estejamos revestindo-nos da armadura de Deus. Porque dias maus como esses que nós estamos vivendo hoje, ainda virão. Jesus chama isso de princípios das dores. É só o começo do fim. A palavra do Senhor fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós não estamos nos dias de permitir que a nossa fé seja abalada. Não estamos nos dias de permitir-nos ficarmos em casa sem ter comunhão com ninguém, sem querer receber uma mensagem de um amigo, uma ligação, ou uma visita de alguém. Nós entendemos que o momento é delicado, é verdade, nós não podemos facilitar para esse vírus que é real, mas nós não podemos também permitir que a nossa vida cristã seja destruída por coisas tão pequenas diante da grandeza do nosso Deus. Não é pelo que a igreja faz, não é pelo que nós podemos fazer, é diante da grandeza do nosso Deus. O escritor aos Hebreus fala que nós temos que permanecer olhando para Cristo, Ele que é o autor e o consumador da nossa fé. É nele que nós temos que confiar. É por Ele que existimos, por Ele que vivemos. É nele que vivemos. E isso não mudará nunca. Depois de havermos passados pelo dia mau, nós devemos, os dias maus para nós, são esses que estamos vivendo agora. Pode ser que semana que vem tenham outros, e mês que vem venham outros, mas depois de haver passado esse dia mau, nós ainda permanecermos. Paulo não falou que é para permanecer arrastando, que é para permanecer ferido. Não, fui para a guerra, fui golpeado lá com a espada, aí você voltou para casa, permanece fazendo tratamento. Não, ele falou, permanece inabalável. Mesmo que essa guerra, ele orienta os irmãos aqui de maneira que estavam indo para a guerra, mesmo que depois dessa guerra você volte, saia um braço, ou saia uma perna, ou qualquer que seja, permaneça inabalável. Não é menos crente, não. Ah, não, antes eu era mais crente um bocadinho. Eu estou falando para mim também, né? Antes eu era mais crente um bocadinho, agora eu preciso melhorar. Não, Paulo fala para nós permanecermos inabaláveis. Revestivos, meus irmãos, da armadura de Deus. Procura orientar-se na palavra de Deus, vivendo pela fé, para que depois de passar por tudo isso, permaneça inabalável. É como uma rocha muito grande, alguém vai lá e tenta mexer ela, para ver se ela sai do lugar. Nunca. Tem anos e mais anos que aquele moço, dono da pedreira São Geraldo, está quebrando aquela pedra ali. Parece que ele arrancou o mesmo tanto de cabelo da minha cabeça dela. A cabeça está lá do mesmo jeito, a pedra está lá do mesmo jeito. Não tem um arranhão na pedra. Permaneça inabalável depois de passar pelo dia mau. Primeiro, Paulo se preocupa em orientar os irmãos que têm que se revestir para passar pelo dia mau. Depois que passar o dia mau, permaneça inabalável. Eu queria convidar nosso reverendo Antônio César para orar por nós. Convidar aos presentes para ficarmos em pé, também os que participam de forma online. Como é bom, né, irmãos, participar do culto a Deus,
E nós sempre seremos edificados pela palavra. A perseverança dos santos como meio para nós vencermos essa pandemia que tem sido um convite ao esfriamento e à morte espiritual. Bondoso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, pela vida do Teu servo, a quem o Senhor preparou para falar ao nosso coração essa noite, pelo despertamento provocado, não acerca do outro, mas acerca de nós mesmos, porque todos nós que adentramos o templo, e todos aqueles que participam de forma online, fomos convidados a pensarmos individualmente acerca da nossa situação, nesses tempos tão difíceis. Se nós fôssemos parafrasear algum dos profetas, nós diríamos que a nossa situação é lamentável, pois se diante daqueles que correm como homens, nós não estamos suportando as adversidades, e diante daqueles que têm poder muito maior, tem compaixão de nós, ó Deus, porque dias difíceis ainda estão por vir. O dia mau ainda está por vir. Nós temos experimentado apenas algum vislumbre pela Tua graça, pelo Teu favor, para nós nos encontrarmos mais fortalecidos em Ti. Aplica, Deus bendito, a Tua palavra em nós essa noite. Desperta-nos, ó Deus, pela Tua graça, que nós levantemos um clamor diante do Senhor. Compadeça-te de nós, ó Deus, para que não desanimemos diante dos desafios, que nós possamos perceber que coisas maiores estão por vir, é apenas o início, o princípio das dores. Prepara a Tua igreja, ó Deus. Assim nós oramos, Senhor. Guarda-nos, ó Deus bendito. Opera, Senhor, em nosso coração. Prepara-nos, ó Deus, para o próximo domingo, para a escola dominical, para a palavra que vai ser ministrada à noite. Fala conosco, completa a obra em nós, ó Deus. Assim nós oramos gratos a Ti, meu Deus, no precioso e maravilhoso nome, o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada irmão e cada irmã, e do nosso amado irmão presbítero Bismarck.